A neblina densa envolve as escadarias da Igreja do Senhor do Bonfim. São 3 da manhã quando Carlos sente uma presença atrás de si. Ele se vira lentamente e vê uma figura feminina de vestido branco, cabelos loiros esvoaçantes, flutuando alguns centímetros acima dos degraus de pedra. Os olhos dela, completamente negros, fixos nos seus. Olá, esta noite vou te levar para conhecer uma das lendas mais aterrorizantes de Salvador, Bahia. Prepare-se para uma jornada pelos mistérios sobrenaturais que rondam nossa cultura, onde o inexplicável se torna realidade e o medo ganha forma. A colina sagrada do Bonfim, em Salvador, ergue-se majestosa sobre a Baía de Todos os Santos. Desde 1745, a Igreja do Senhor do Bonfim atrai milhares de fiéis, mas quando a noite cai e os últimos devotos partem, algo sinistro desperta entre suas pedras centenárias. As escadarias que levam ao templo, conhecidas como Escadaria do Bonfim, transformam-se em um palco de aparições que desafiam qualquer explicação racional. O ar torna-se pesado, carregado de uma energia que faz os cabelos se arrepiarem e o coração acelerar sem motivo aparente. Moradores antigos da região sussurram sobre uma presença feminina que vaga pelas escadarias nas madrugadas. Uma mulher loira, de beleza perturbadora, que caminha, ou melhor, flutua, pelos degraus de pedra, sempre usando um vestido branco que ondula mesmo quando não há vento. Mas há algo profundamente errado com essa aparição. Seus olhos, completamente negros, como poços sem fundo, e sua presença traz consigo um frio que penetra até os ossos, mesmo nas noites mais quentes de Salvador. A lenda da loira do Bonfim nasceu há décadas, quando os primeiros relatos começaram a circular entre os moradores do bairro. Contam que ela era uma jovem devota, que subia as escadarias todas as noites para rezar por um amor perdido. Mas a tragédia a encontrou numa dessas subidas noturnas. Alguns dizem que foi assassinada por um amor não correspondido. Outros, que foi vítima de um acidente terrível que a deixou desfigurada antes da morte. Há quem acredite que ela própria se jogou dos degraus mais altos, incapaz de suportar uma dor inexplicável. O que todos concordam é que sua morte foi violenta, carregada de sofrimento e desespero. E esse sofrimento permaneceu impregnado nas pedras da escadaria. Os primeiros sinais de sua presença são sutis, uma queda repentina na temperatura, mesmo em noites abafadas. O som de soluços distantes ecoando entre as pedras, flores murchando instantaneamente quando depositadas nos degraus. E então, passos que não pertencem a nenhum ser vivo, subindo lentamente, um degrau por vez. Quem a vê pela primeira vez costuma sentir uma atração inexplicável. Ela é bela, hipnotizante, mas há algo terrificante nessa beleza, como se fosse uma máscara cobrindo algo muito mais sinistro. Maria Santos, comerciante de 54 anos, foi uma das primeiras a relatá-la oficialmente. Eu estava fechando minha barraca de acarajé quando vi ela descendo as escadas. Pensei que fosse uma turista perdida, mas quando chamei por ela, ela se virou e... Jesus Cristo! Aqueles olhos não eram olhos humanos. Mas foi o relato de João Pereira, segurança noturno da igreja, que mais chocou. Ela não se limita apenas a caminhar. Eu a vi conversando com pessoas que não existiam. Ela gesticulava, sorria, como se estivesse em uma festa, mas ao redor dela havia apenas vazio. O mais perturbador veio quando descobriram que a loira não aparece para qualquer pessoa. Ela tem suas vítimas escolhidas, sempre homens, sempre sozinhos, sempre entre meia-noite e 3 da manhã. E aqueles que interagem com ela nunca mais são os mesmos. Roberto Almeida, de 28 anos, decidiu desafiar a lenda numa madrugada de outubro. Subiu as escadas com uma câmera,
determinado a desmascarar o que considerava superstição. Às 2h47, sua câmera captou algo que fez seu sangue gelar. Nos últimos frames gravados, vemos Roberto paralisado, olhando para algo fora do enquadramento. Sua expressão muda do ceticismo para o pânico absoluto. A câmera treme, há um grito abafado. E então, silêncio. Roberto foi encontrado na manhã seguinte, sentado nos degraus da igreja, olhar vazio, repetindo incessantemente: "Ela quer que eu fique, ela quer que eu fique." O encontro mais documentado aconteceu com Marcos Silva, jornalista investigativo que passou 3 noites na escadaria. Na terceira madrugada, ela finalmente apareceu para ele. Primeiro foi a sensação de estar sendo observado. Ele relatou posteriormente. Depois, o frio. Um frio que cortava como lâminas. Quando me virei, ela estava lá, a apenas 3 metros de distância. Mas o que Marcos descobriu mudou tudo. A loira não é apenas um espírito atormentado. Ela é coletora. Coletora de almas perdidas, de homens que, como ela um dia foi, carregam dores profundas e não resolvidas. Marcos percebeu que podia ouvi-la. Não com os ouvidos, mas diretamente na mente. E o que ela disse o aterrorizou. Todos vocês são como eu fui. Todos vocês precisam encontrar paz. Venham, venham comigo. Ela não estava sozinha. Ao redor dela, figuras translúcidas de homens que já haviam aceitado seu convite flutuavam em silêncio, olhos vazios, sorrisos perturbadores. Agora eu pergunto a você. Se você estivesse na posição do Marcos, o que faria? Correria, sabendo que poderia nunca mais ter paz? Ou aceitaria o convite dessa entidade, na esperança de finalmente encontrar o descanso eterno? E mais importante, você acredita que algumas dores são tão profundas que podem transcender a própria morte? A loira do Bonfim permanece um mistério. Não sabemos quem ela foi em vida, nem o que exatamente busca. O que sabemos é que ela continua aparecendo, continuando coletando almas atormentadas para sua família espiritual. Marcos conseguiu escapar naquela noite, mas pagou um preço. Ele nunca mais foi o mesmo. Mudou-se de Salvador, abandonou o jornalismo, mas relata que ainda a vê em sonhos, sempre sussurrando: "Você vai voltar. Todos vocês sempre voltam." A Igreja do Senhor do Bonfim continua recebendo fiéis durante o dia, mas quando a noite cai, a escadaria se transforma. Os moradores locais evitam passar por lá após o anoitecer. Os turistas que insistem em visitar o local nas madrugadas, alguns nunca retornam. Mas a Loira do Bonfim não é a única entidade que assombra as igrejas históricas de Salvador. Há relatos ainda mais perturbadores de aparições na Igreja do Carmo, onde freiras fantasmas realizariam rituais profanos nas madrugadas. E que dizer da lenda do elevador Lacerda, onde passageiros relatam viagens para andares que não existem, guiados por um operador que morreu há décadas. Salvador esconde segredos sombrios em cada esquina histórica, e nós vamos explorá-los, um por um. Obrigado por ter acompanhado mais esta jornada pelos mistérios sobrenaturais do nosso Brasil. Espero que esta história tenha te feito questionar os limites entre o mundo dos vivos e dos mortos. E se você é de Salvador ou já visitou a cidade, conte-nos. Você teria coragem de subir a escadaria do Bonfim numa madrugada? Se você gostou deste conteúdo e quer acompanhar mais histórias de lendas brasileiras, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Toda semana, uma nova lenda, um novo mistério, uma nova jornada pelos cantos mais sombrios da nossa cultura.